Boa noite, sejam bem-vindos, vão entrando, fiquem à vontade. Hoje temos um convidado muito especial. Wagner, Ó, muito obrigada pela sua pô, participação, eu que por você agradeço o ter aceitado convite. o meu convite. Muito obrigada mesmo. Tamo junto, eu que agradeço o convite aí, fiquei bastante feliz. É a primeira vez que eu sou convidado para algo assim. Então, Ai, que poxa. legal! Olha que honra! Quando eu for ali, eu falei com a minha esposa, eu falei, caramba, olha só, pô, a Bárbara formou comigo, me convidou para fazer uma live com ela e tal. Ela ficou toda boba também. Top, que top. Fico muito feliz. Vou aqui apresentar você, né, para as pessoas. Talvez alguém não te conheça. Para quem não sabe, eu e o Wagner somos da mesma turma de Legal. sargentos, né? Eu sou da especialidade de suprimento e ele é da especialidade de eletricidade de instrumentos, né? Que Isso, chama BSP. exatamente. Bem, né? Inclusive, depois eu vou te convidar para a gente fazer uma live sobre BSP, hein? Beleza, tamo Tô junto. devendo, porque eu não conhecia. Os BSP que servia comigo ficava tudo com vergonha de fazer live, cara. Ah, Então, não, vambora, vambora. O que eu puder ajudar. Gente, eu e o Wagner nos formamos lá em 2014, né? Final de 2014. Eu fui para Boa Vista e você foi para Nápoles direto, né, Wagner? sim, fiquei lá em Anápolis durante 7 anos. Caraca, 7 anos. Que Pois top. é. Eu fui para Boa Vista, mas lá eu fiquei 3 anos e 3 meses. Você falou, né, que deu uma garimpada aí pelo Brasil, né? Foi, dei uma garimpada. Mas foi bom para ter experiência, Ah, conhecer com mais certeza. pessoas também, né? Para mim foi muito bom, foi muito válido. E hoje eu tô aqui em Brasília e eu gosto bastante. Ah, a gente Mas tá, gostou bastante de Brasília também, né? gostar, né? Conhecer Brasília algumas vezes, nós fomos aí, gostamos bastante. Anápolis já era uma cidade mais pequena. A gente Sim, gosta de cidade maior, né? Mais grande, não, maior. maior. Brasília fez nosso estilo. Só que a Que gente, o legal. seco, a minha esposa ficava. Realmente aqui é um desafio. Eu gosto de dizer que é um desafio. Tem dia que. Nossa, a gente passou aí 7 temporadas secas em que a Brenda foi só piorando, assim, por causa que ela tem asma. E aí Eita, a alergia atacava, ela teve que começar a usar bombinha. Mas aí por isso que a gente decidiu, infelizmente, né, sair daí. Mas entendi. gostamos bastante da temporada no Ah, mas Centro-Oeste. Anápolis é muito bom. Eu ouço falar muito bem de Anápolis também. Sim, é uma cidade muito tranquila, muito Sim, tranquila. legal. E Wagner, conta aqui pra gente, né? Já temos 49 pessoas online. Olha que chique, gente. Meu Deve ter convidado aluno já aí, deve ter aluno tem aí. ó, bastante audiência aqui para essa live. Primeiro, só quero pontuar uma coisa que eu gosto de falar e algumas lives eu acabei deixando passar, tá, gente? A ideia do Fora da Caserna é trazer a história das pessoas, né? Eu gosto de dizer isso. Cada um tem licença para contar a sua história, porque nós temos a nossa versão dos fatos, né? E eu gosto de falar também que aqui não é um incentivo para ninguém pedir baixa quem está na carreira, muito menos para não entrar, tanto que eu trouxe o Wagner, né, Wagner? Você é prova viva disso, vocês vão entender o trabalho do Wagner. E também não é falar mal da instituição, nem nada do tipo, cada um traz aqui a sua visão em relação a isso. E a ideia é trazer cada um vivendo o seu propósito de vida, né? Porque eu gosto de falar muito isso. A gente precisa viver o nosso propósito naquilo que a gente faz, porque nós fomos criados para ser algo. E que se Com você seja certeza. dentro do quartel, que você seja fora, mas que você exerça aquilo que você nasceu para exercer. Então é uma coisa que eu acredito Exatamente. muito, eu gosto de trazer isso. E vocês vão entender também, né? Porque o Wagner ele vai trazer aqui a história dele, né, Wagner? Então Pois me é, conta aqui pra gente como foi que começou a sua história na carreira militar, como que você decidiu entrar. Conta um pouquinho pra gente esse seu início. conto. Cara, eu decidi entrar em 2010, porque eu queria engenharia, e aí eu não sabia que existia concursos militares, né? Para mim, para ser militar, tinha que servir com 18 anos Aham, e ir subindo lá dentro mesmo, né? sim. Das Forças Armadas. Aí eu decidi fazer engenharia, e eu tinha um amigo meu, Daniel, né? E falei com ele que queria engenharia, ele também queria. Aí ele me mostrou o IME, né? Que é o instituto lá no Sim, Exército, né? O Instituto Militar de Engenharia, que é uma das provas mais difíceis que tem. sim, sim. E aí eu me interessei bastante. Eu falei, caramba, pô, legal, hein? Acho que eu vou tentar esse negócio aqui. E Aham. aí o meu colégio, eu dei sorte, né? Que meu colégio, nesse ano, de 2010, ele começou a fazer um preparatório militar justamente para a turma para o IME, né? Ah, que legal. E aí ele abriu essa possibilidade para quem quisesse conhecer, que não fosse do terceiro ano ou fazendo pré-vestibular,
para Uhum. poder conhecer no período da tarde. Aí meu amigo foi, aí eu falei, ah, cara, vou também então, né? Tinha que pagar um valor extra, conversei com meu pai, e aí eu comecei a frequentar, meados de 2010, essa turma aí, e aí eu me assustei, porque foi assim, foi um conteúdo fora de série, o nível é muito alto, mas ali eu decidi que eu queria realmente passar naquele concurso. E aí, Hã? pelo IME, eu conheci outros concursos, né? A Sim, EA, a AFA, Escola Naval, sim, Colégio sim. Naval, todos os outros concursos militares. Eu falei, ah, vou tentar, porque eu já namorava a Brenda, já tinha mais de 3 anos, e eu queria casar com ela, Legal. queria ter uma família com ela, assim, e queria ter minha independência também, né? E meu pai também já estava passando por uma parte financeira pesada, assim, difícil. Uhum. E aí eu queria também, né, aliviar, né? Poder Sim, ter minha independência. Havia um caminho ali, eu falei, poxa, eu quero fazer engenharia, mas se eu entrar para faculdade, vão ser 5 anos, eu não sei se eu vou conseguir arrumar emprego, vai ter toda aquela dor de cabeça. Aqui, pelo menos, eu tenho uma coisa que é garantida, né? Eu consigo ter uma estabilidade, consigo criar, né? Constituir uma família sim. com a Brenda, né? E aí decidi por esse caminho. Aí comecei a estudar lá em 2010, ainda no segundo ano do ensino médio. Legal. Depois, no terceiro ano também estudei, aí fui aprovado, né, na Escola Naval, só que reprovei na inspeção de saúde por causa da visão. Aí em 2011, 2012, voltei a estudar e aí fui Aham. aprovado também, né, na EAR, na AFA, só que na AFA eu fiquei no teste físico. Então, assim, Caraca. eu falo pro pessoal, né, que eu cometi os erros por eles. Porque hoje Sim, eu posso falar com propriedade do que não fazer, cara. Porque eu acho isso muito legal, porque a gente traz a nossa experiência, né? Ó, eu passei por Exatamente, isso aqui já você não vai errar nessa exatamente. parte, né? Pois é, eu falo com meus alunos, né? A gente tem mentoria toda semana, então eu sempre falo, batem Aham. essa tecla. Cara, teste físico, inspeção de saúde são provas, né? Com gabarito já, você já sabe o que você tem que fazer. Então, assim, eu errei, deixei para lá, não fiz por onde, e aí, pô, eu poderia, né? Não sei o que seria, Sim. mas Deus sabe de todas as coisas. Não Ah, com existe. Eita, quase caí aqui, desculpa. Não existiria isso aqui, né? Mas certeza. eu teria sido oficial, né? Já teria quase ainda, talvez ali, estaria quase ainda capitão daqui a pouco, não sei. Mas Deus Aham. sabe de todas as coisas, e aí eu entrei, né, lá em 2013, janeiro de 2013, eu optei por não tentar outro ano, até poderia, né? Até algumas pessoas que estudavam comigo falavam, pô, cara, tu já foi aprovado uma vez, vai ser de novo, é só tu Aham. continuar e tal. Por que tu não tenta outro ano para ser oficial? Mas eu sabia que, assim, eu queria seguir minha vida, eu queria ter minha independência, eu queria constituir minha família com a Brenda, e eu vi ali uma oportunidade na IAR de fazer isso. E aí, graças a Deus, que eu tomei dessa Que decisão. legal. Não, e assim, o que eu acho muito legal nas histórias, né, é que quando a gente olha em perspectiva, tudo vai se encaixando. Porque imagina, se você tivesse entrado para o oficial, talvez você não tivesse saído para poder criar o seu curso, né? Ah, Ter toda essa. dificilmente, Poxa, você dificilmente. não estaria ajudando tantas pessoas, e isso eu acho assim muito legal mesmo, porque tudo vai A se gente encaixar. acha que. Desculpa te cortar, perdão. Imagina. Ó, eu falo muito, cara, me perdoa. A minha esposa, Relaxa. ela fala. Aqui, ó, aqui no Fora da Caserna é para falar mesmo. Fique à vontade. É porque as coisas às vezes acontecem com a gente nunca não entende no momento, né? Por que está acontecendo, mas depois lá para frente a gente realmente consegue entender. E aí quando eu comecei o projeto especialista, realmente eu consegui ver assim, enxergar um propósito na minha reprovação lá atrás, né? Então para mim fez total sentido. Que legal, que legal. Eu, no meu caso, assim, eu olho para tudo que eu passei e eu também vejo assim, cara, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, sentido as dores que eu senti, né, dessa questão de não me encontrar profissionalmente, hoje eu não poderia estar ajudando pessoas que passam por isso. Né? Porque muitas Exatamente. pessoas têm esses dilemas profissionais, têm essas angústias. Poxa, o que eu nasci para ser? Poxa, eu estou num trabalho aqui, mas eu não me identifico. Poxa, me disseram para fazer tal coisa, mas eu não quero. E aí fica nessa incerteza, né? Então, assim, se eu não tivesse passado, hoje eu não estaria, assim, me sentindo com esse propósito, né? De estar exercendo essa missão de poder ajudar pessoas a se encontrarem profissionalmente. Com certeza. E assim, eu vejo, né, muitas pessoas acabam me perguntando por eu estar trabalhar junto com o pessoal que quer entrar, né, sobre, tem que ter vocação para ser militar, eu não sei se eu tenho. E assim, eu acho que, falando muito da IAR, mas outros concursos militares também, é uma excelente oportunidade para a gente começar, né, e depois, né, se você garantiu que você tem uma carreira segura, uma Com carreira certeza. muito boa para você, e aí se no meio do caminho você entender que, cara, meu coração vai por outra coisa,
você tem a possibilidade também de usar aquilo como escada, né? Como muitas outras pessoas fazem até para concurso público, né? Até o Marcelo, né? Que usou como degrau, né? Então, assim, não precisa ser só aquilo, né? Aquilo ali pode ser o começo de uma coisa totalmente ainda melhor para você, né? Mas é bom também começar. É o que eu sempre falo. É bom que você tenha uma segurança para você poder pensar com clareza, né? Porque sem se preocupar com, pô, você mandado embora, o pagamento do mês que vem, essas coisas. Você vai estar tranquilo, entendeu? Então, para mim, inclusive, a gente vai chegar lá, né? É porque eu não queria dar esses... Você, então, no caso, você prestou o concurso, né? Passou. E Sim. você ficou... Traz, assim, quanto tempo, né? Talvez algumas pessoas não saibam quanto tempo você tenha ficado na carreira, quando que você saiu, Sim. né? Que ano? A gente entrou em 2013, né? Janeiro. Final de 2014 a gente se informou e eu fui para Anápolis em dezembro. E fiquei até novembro do ano passado. Foram quase exatos 7 anos aí. Quase, né? Mas uns diazinho daria 7 anos ali. Que eu fiquei, né? De formado, né? Porque de formado. FAB mesmo... De FAB foram 9, né? 2 anos de escola, mais 7 de formado, né? Inclusive, eu saí faltando 2 semanas para ser promovido a 2S, né? Mas um pouquinho, eu seria o eterno 3S aí, né? Tu ouviu também o pessoal, poxa, quase 2S. Sim, ixi, cara, assim... E foi uma surpresa, porque já entrando na minha saída, né? Se você olha assim, muita gente olha assim, cara, tu é maluco de fazer isso. Porque em Anápolis vai chegar, já era para ter chegado, mas devido à pandemia, né, houve atrasos, o Gripen, né, que é a novo caça da FAB. Uhum. E eu fui para Anápolis junto com a Brenda justamente pensando no Gripen. Gripen, caraca. Porque já era sabido, né, que ele ia para lá, essa aeronave. E aí eu pensei, falei, pô, cara, imagina se a gente vai para lá e, sei lá, pinta um curso para a gente fazer fora, né, do avião, tá no exterior. Existia essa possibilidade, né, de trabalhar com caça, pô, totalmente novo, totalmente atualizado. Um chefe meu tá na Suécia. Qual? Um chefe meu, Major Melo. Fábio Melo. Fábio... Não, esse nome acho que não é estranho. Acho que esse nome não é estranho. Ele tá lá... Acho que nessa parte da gerência mesmo do grupo. Então não deve conhecer não. É porque tem outro Fábio também que tinha ido também. Ah, legal. Mas então, a gente foi justamente por isso. Então a gente tinha a opção, né? Abriu ali as opções, né? Eu tinha como escolher, de todas as opções que tinham vagas, eu poderia escolher qualquer uma. E aí a gente escolheu a Anápolis justamente para isso. E aí, o que aconteceu? Em 2020, formou-se, né, um grupo de 40 militares para poder compor essa equipe que ia trabalhar com o Gripen, com o avião, lá em Anápolis. Tem gente transferida, né, de São Paulo, do Sul, né, do Rio, uma galera veio transferida para Anápolis para poder fazer parte dessa equipe que ia fazer manutenção no Gripen. E eu fui um dos escolhidos dessa equipe. Aí desses 40, 20, 10 iam para a Suécia primeiro e depois outros 10 iam. E eu tinha sido escolhido para estar entre os 2 primeiros. Lá em 2020. Eu lembro, eu tenho até mensagem, né? Nessa época já existia o projeto especialista, né? Depois eu vou até falar um pouquinho sobre como começou. Mas eu lembro que eu estava até com os nossos primeiros alunos, né? Eu fui fazer uma prova de inglês, porque o inglês fazia parte dessa seleção. E aí eu falei com o nosso aluno, falei, a Brenda falou também, pro Wagner vai fazer a prova de inglês hoje, tudo mais, torçam aí para ele, para dar tudo certo. E aí eu fiz a prova de inglês, fui 0-1, né? Lá no inglês. Então, assim, pesou pra caramba. E aí, acho que foi em julho, eu tinha até a data na conversa com a Brenda. E eu mandei para ela assim, nós vamos para a Suécia. Porque foi nesse dia que o major lá, né, falou, os 10 primeiros queriam compor a equipe, né, do GTC, que era o nome, né, do Gripen Type Course. Aí eu falei, pô, nós vamos para a Suécia. E ela ficou toda boba, a gente ficou toda boba. E aí, 1 ano e pouco depois, o pessoal, inclusive, estava lá, né? Porque atrasou também. Eles estavam lá, voltaram nesse mês. Ficaram quase 4 meses lá na Suécia. E eu era para eu estar também, né? Mas a vida, né, me levou para outro caminho. Então, como, Wagner, o seu propósito não era esse. Pois é, cara. Então, assim, quando eu falei... que hoje você está cumprindo algo que com certeza eu acredito muito em Deus, né? E Ele te criou para ajudar muitas pessoas, transformar muitas vidas. E você está sendo... Eu fico muito feliz por isso. Eu fico muito feliz por isso. Porque, assim, foi uma decisão muito difícil, né? Inclusive, quando eu falei justamente por causa da Suécia. A Suécia foi o que me fez sair agora. Como assim? Porque que aconteceu? Eu pensei, se eu vou para lá,
eu vou estar tomando lugar de alguém que Aham. gostaria de ir, né? E ficaria no projeto, sendo que já existia essa semente no meu coração de talvez no futuro, né? Uhum. Se o PE desse certo, mais para frente, tudo mais, talvez eu não eu tinha essa opção de, poxa, será que eu não fico focando só nisso? Porque a gente Aham. estava crescendo, né? Graças a Deus a gente estava crescendo. Que E aí, quando eu legal. fui chamado para a Suécia, vi aquela animação, fiquei todo feliz, caramba, vamos para a Suécia e tal. E aí, um dia, eu conversando com a Brenda, estava de serviço nesse dia, e aí eu Aham. conversando com a Brenda, eu falei assim, cara, eu tô pensando numa coisa aqui. Aí ela, o quê? Falei, eu não sei se é pra gente ir pra Suécia. Aí Olha ela foi, só. poxa, como assim? Eu falei, porque imagina se eu vou pra Suécia e Aham. eu chego depois de alguns meses, algum tempo depois eu vou embora. Tipo, pô, eu vou pegar o lugar de alguém que era para ter ido, vou ter Com recebido um valor financeiro para ir, né, uhum. para lá, né? Querendo ou Com certeza. não, a chefia, todo mundo ia confiar em mim, que eu transmitisse aquele conhecimento para as outras pessoas, eu deixaria todo mundo na mão, né? Então, seria muito desonroso da minha parte fazer isso, né? Aí ela falou assim, Aí eu falei, vamos orar, vamos aguardar. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei pro meu chefe depois e falei, ó, capitão, eu agradeço a chamada, mas eu gostaria de respeitosamente, né, Sim. não aceitar aí a missão para a Suécia e tudo mais. Ele se assustou porque aí eu expliquei para ele a situação, né? Ah, E ele ficou ainda um tempão tentando me persuadir cara, não, sim. não vai não, pô, o dólar, tu vai ganhar em dólar, pô, o dólar R$ 6 aí, cara, tá maluco? Eu falei, não, mas capitão, era capitão e depois ele virou major, né? Ao longo do tempo, eu falei, não, major, pô, ele ficou um tempão, cara, 2021 inteiro ele ficava, Mas sabe o que é ele, engraçado, Wagner? Que eu gosto de falar isso também, né? Tem um momento que os nossos princípios, nossos valores, eles começam a bater, chega num teto, né? E sim, o seu valor não estava no financeiro, não estava tipo, né? Ah, é muito legal a experiência, é muito legal a viagem, mas caramba, será que é tão legal a ponto de eu tirar a vaga de alguém para eu sair depois? Entende? pois é, isso pesou muito para mim. Então, assim, eu não. Claro que seria muito maneiro, seria muito legal, mas Aham. assim, graças a Deus, eu tive. Assim, Deus me deu essa clareza para fazer isso, porque eu não sei, né? Eu não conseguiria fazer isso depois, então provavelmente teria que continuar ficando. E Sim, uma coisa que eu vi também foi que não estava dando para poder levar os dois ao mesmo tempo com qualidade, né? Tanto que em novembro de 2020 teve a prova, né? A prova acontece 2 vezes ao ano, uma vez em novembro e outra em junho, normalmente. E aí, em novembro de 2020, ia ter a prova, era uma das primeiras provas que a gente, como curso, e eu como professor, né, ia estar à frente da galera. E eu tinha planejado, ia ter missão, né, lá para Canoas, e aham. eu não ia na missão. Então, quando tem missão assim, né, o esquadrão fica muito tranquilo quando você não vai, porque a minha função era fazer manutenção nos aviões, Sim, os né? aviões estariam lá. Os aviões eu sair, né, geralmente fica muito tranquilo a sessão, fica muito de boa, né? E aí eu falei, cara, vai estar tranquilo, não vou ter muito trabalho, pô, vai ser muito bom, vou fazer live todo dia com a galera, né, dando aula e tal, preparando para a prova. E aí aconteceu o que costuma acontecer, né, na carreira militar. Sim. Eis que eu lembro, cara, eu lembro até hoje o momento. Tinha um cara lá eu estava na vila, né? Eu morava num prédio e aí um cara ele estava pedindo minha ajuda lá. E eu estava em casa porque eu passei, como eu não ia na missão, eu passei o final de semana inteiro de serão, né? Para poder Sim. preparar os aviões para ficar de missão. Então eu estava exausto. Aí meu encarregado me deu uma dispensa no dia. Era uma terça-feira. Aí ele me deu uma dispensa, era um feriadão, eu passei sábado, domingo e segunda. Aí eu Legal. falei, putz, cara, os aviões vão quarta-feira, vai ficar tudo tranquilo, Vai pô, ficar início de de boa. novembro, vai ficar de boa. Aí eu falei com o meu encarregado, eu falei, cara, eu tava mal, tal, né, eu tava cansado. Eu falei, pô, tem como eu ficar fora na terça? E aí na quarta eu vou acompanhar os aviões indo assim, né, pra dar saída e tal. Sim, sim. Aí, não, beleza, você fica fora. Aí eu tava em casa, no apartamento, eis que o meu vizinho chega, pedindo minha ajuda. Aí do nada meu telefone toca, vem a notificação do WhatsApp. Aí o meu chefe mandando, Wagner, você vai para Canoas, beleza? Aí esteja amanhã 8 horas na base para você fazer o teste de Covid. Aí eu falei Putz, assim, como assim, tenente? É, Pô, como assim? Ele, não, o fulano que ia, ele testou positivo. Aí eu putz. falei, não, não é possível, cara, não é possível, não é possível. Aí, tipo, era tipo 6 horas da tarde. Eu tinha que estar lá 8 horas da manhã no outro dia. Aí eu Ó, falei, caraca, cara. Aí ali eu vi, ali foi uma coisa que eu vi, falei, putz,
quantos alunos eu, querendo ou não, eles entenderam, né? Fiquei muito Sim. feliz. Eu falei com ele, falei, pô, galera, ó, tava previsto isso, né? Mas eu vou ter que ir, é missão, não tem jeito, tem que ir, né? Mas ali eu tava vendo que, pô, se eu quero fazer com qualidade, tanto ser militar quanto ser, né, levar à frente esse projeto, eu tenho que escolher um dos dois, porque não tava dando, assim, né? E foi perrengue ali durante o ano de 2021 inteiro, porque eu levei os dois ao mesmo tempo para esperar, né, a saída, A saída. porque foi muito puxado. E eu consegui, né, eu tive apoio da sessão que entendeu a minha situação e aliviou um pouco, né? Falou, não, você realmente está indo embora, né? Já está certo que vai sair. Então o pessoal acabou dando uma aliviada, né? Eu conseguia ficar só no noturno, na equipe noturna, para poder tocar a parte de manhã, né? Durante o dia e à noite. Então, assim, e estava muito puxado. E aí, é engraçado, cara. Desculpa, se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Não, relaxa. Pode deixar. Eu cheguei para a Brenda, né, em 2021, eu falei assim, pô, a gente vai sair, beleza, né? Final do ano chegando, a gente estava com a expectativa e tudo mais. E eu ficava assim, cara, será que se você engravidar, a gente ainda pensa em sair? Porque o filho, você sabe, né? Querendo ou não, ele tem aquela responsabilidade. Sim. E eu ficava assim, cara, será? Se você descobre que você está grávida, será que a gente ainda pensa em sair? Uhum. Aí ela, não sei, né? Falei, caramba. Falei, beleza. Aí do nada chega lá em junho de 2021, desde que ela descobre que está grávida. Aí eu falei, Deus, pô, pra que eu fui falar, cara? Você mandou seu documento quando? Eu mandei o meu em maio. Eu mandei o meu, eu nunca, na verdade, o que aconteceu? Você só não mandou nada. Eu não mandei nada. Eu simplesmente não mandei entendi. nada. Como eu já estava certo. Eu mandei lá pelo sistema, né? Acho que pelo não lembro. Porque assim, eu perguntei, né? Eu tinha uma amiga minha que é a esposa do cara que servia comigo, que ela também tinha saído no engajamento. Sim. Aí eu perguntei para ela, eu falei, cara, como é que foi para você? Aí ela mandou lá pro final também, porque ela tinha pedido para reengajar, e depois que ela decidiu depois que ela então, o meu não. Aí até o pessoal me ligou e falou assim, ó, você tem até tal dia para poder reengajar. Uhum. Aí eu falei, não tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas ficava um reloginho, ficava assim, cara, eu tenho até tal dia. Sim, e aí eu ficava, tipo, pensando, falei, cara, será que vale? Eu falei, pô, mas e se ninguém mais comprar o curso? Meu Deus do céu. E eu ficava, não, eu tenho isso daqui, dá pra sustentar por um ano, por um tanto tempo. Cara, mas se o pessoal não comprar o curso, lascou, mano. E eu sou desesperado, assim. Eu sou, a Brenda, minha esposa sabe, né? Eu sou muito desesperado. Então eu ficava assim, caraca, não. Aí a gente abria a turma, eu ficava naquela expectativa, eu falei, meu Deus do céu, tem que dar. Aí dava certo, eu falei, ufa, bom, conseguimos mais um pouquinho. Então, assim, foi um período de muito estresse, assim, né? Porque eu tava realmente naquela dividida. Pô, saio ou não saio? Saio ou não saio? Saio ou não saio? Por mais que eu tava certo, pra mim, que ia sair, ficava aquela dúvida de, pô, faço ou não faço, sabe? Então, foi uma decisão, como eu falo até hoje lá, não foi uma decisão fácil. Sinto falta, né? Você até falou, né? Não é para falar mal, mas até porque eu não tenho nem o que falar mal, né? Eu fui muito feliz nesse período que eu fiquei lá. Tive experiências incríveis que eu nunca imaginei que eu fosse. Cara, eu entrei na Força Aérea e não sabia nem qual era a diferença de uma chave Phillips para uma chave de fenda. Eu achava que era questão de marca. Eu ia até te perguntar, eu falar assim, Wagner, você entrou com alguma expectativa? Tipo, você esperava algo lá dentro? Cara, você tinha alguma noção? Eu fui com a expectativa de casar. Então, assim, eu cheguei, eu não tinha noção nenhuma. Eu não tinha noção nenhuma da onde estava me enfiando. Porque, assim, eu tenho familiares militares, né? Meu tio é suboficial, né? Da reserva da Marinha. Eu tenho outro tio que é segundo sargento da Marinha, também está na reserva. Meu padrasto é subtenente. Meu irmão é cabo, né, da Marinha, vai fazer curso para sargento, acho que no ano que vem. Então, assim, minha família tem muitos militares. Meu pai foi da Marinha também, né? Só que, assim, ninguém foi da FAB. E a gente nunca se conversou muito sobre isso. Então, como eu cresci com meus avós, então daí você já pode ver um pouquinho da fase da minha criação, porque meus pais são separados. Sim. E aí minha mãe com meu padrasto tiveram que se mudar para poder ficar mais perto lá da unidade onde ele servia. E como eu já era um pouco maior, eu acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu já tinha toda a minha vida ali, lá onde minha mãe morava, que era próximo dos meus avós, eu decidi ficar, né? Porque eu fui criado não com uma avó, eu fui criado com duas avós. Era uma do lado da rua e a outra do lado da rua. Pois é, eu tinha meus avós por parte de mãe e minha avó e meu tio por parte de pai. Então, assim, eu dormia na casa de uma, almoçava na casa de outra. Então, cara, eu era totalmente, né, assim, mimado mesmo. Porque, cara, né? Então foi um choque, né?
Demais. Quando eu entrei no primeiro dia da Entrar IA, assim, cheio, eu lembro até hoje, o primeiro dia várias da IA, criações, né? Várias pessoas diferentes, jeitos diferentes. É assim, você sim. lidar. Tá, toma, Então, lida pô, aí. eu lembro a refeição, né? A gente chegou. Eu não sei se você lembra qual foi a primeira refeição que a gente fez no primeiro dia da IA. Foi um Primeira jantar. refeição, a comida eu não A lembro. Eu lembro comida. que eu não consegui tirar uma foto do rancho. Foi Eu, tipo, aquela, meu Deus, foi aquela linguiça que não é nem frita nem cozida, é aquela sei. linguiça. Cara, eu lembro que eu Pensa olhei aquilo ali e na falei água, né? assim, cara, eu olhei e falei assim, cara, por isso que eu falo para o pessoal, se eu sustentei, vocês conseguem, Tudo é vocês só conseguem. aguentar. É só aguentar. A Fernanda, Eu olha olhei que aquilo ali e eu falei assim, pois é, pô, é uma linguiça. Cara, eu olhei aquilo ali e falei assim, a Fernanda, caraca, a Fernanda serviu lá em Anápolis comigo também, pô, um abraço pra Fernanda aí. Eu olhei aquilo ali e falei assim, cara, onde eu vim me meter? Aí eu lembro que tinha o Major, qual que era o nome do Major da orientação? Era Major. e não lembro. Eu lembro que ele deu uma aula de doutrina pra gente, na Aham. primeira semana. Aí ele começou a falar um negócio de guerra. Não, se tiver guerra, você. Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu vou pra guerra, mano. Eu não quero ir pra guerra, sabe? Eu falei assim, eu falei pra ele, eu falei, cara, eu não quero ir pra guerra, sabe? E ele falando coisa de guerra, eu falei assim, cara... Então, eu, tinha, assim, eu era totalmente alheio do que estava acontecendo comigo naquele primeiro momento, sabe? Então, Seu assim, primeiro choque, então, foi é, rancho. por Tipo, que que eu não desisti? Porque no dia que eu fui pra IAR, eu pedi a Bruna em casamento. Aí, ah, na primeira semana, foi um baque pra caramba pra mim, porque, como eu falei, eu nunca tinha conversado com ninguém que tinha passado por aquilo, eu não conhecia ninguém lá, eu tava totalmente sozinho, né? E aí eu falei, cara, se eu saio, são 5 anos até fazer uma faculdade, eu vou ficar aham, enrolando a garota por 5 anos pra sim, depois tentar arrumar um emprego, pra depois pensar em casa e tal. Pô, o trabalho que isso vai dar. Falei, sim. ah, cara, quer saber? Então, vamos tentar mais um pouquinho aqui? Aí foi ficando um dia, depois outro dia, depois outro dia. E aí foi indo, cara, foi indo. E aí, assim, e aquele negócio, né? Graças a Deus, o Pássaro até falou, o Álvaro Pássaro, Wagner amou Coronguinho. Cara, não, por quê? Eu era daquele jeito, tipo assim, eu só fazia os negócios, né? Não era visto, graças a Deus a minha quarentena foi bem, assim, eu Tranquila. não fui visto por ninguém, não fiquei marcado nem nada. Então, graças a Deus, assim, ninguém ficou em cima de mim, porque eu não sei se eu teria disparado, né? Se ficasse em cima de mim. Mas eu fiquei tranquilo, fui passando, foi passando, foi passando. Aí o problema era o quê? Porque eu tava muito, né, tava mais sozinho lá, então eu não conhecia Sim. muita gente. Mas depois que eu fui começando a conhecer a galera e tal, fui mais me ambientando, aí dali pra frente foi tudo festa. Então, assim, eu entrei sem expectativa nenhuma, me assustei no começo, mas, pô, fui até hoje, né? Sinto muita Aham. falta das amizades que a gente fez lá dentro, né? Então, fui muito, muito, muito feliz nesse. O meu primeiro choque, assim, foi mais com o armário. O meu armário, quando eu cheguei todo enferrujado, aí eu falei, eu vou colocar minhas coisas aqui dentro. Ah, não. Aí eu fui lá fora. E assim, tinha menina que já tinha o bizu, né? A gente gosta de usar esse termo de Sim, brincar. E já tinha o bizu, já tinham levado o papel contact lá, tudo bonitinho para colar dentro do armário. E eu não fazia ideia, então eu cheguei lá. Aí eu lembro que o meu pai tava me esperando lá de fora, assim, do esquadrão. E eu fui lá e eu, pai, o meu armário é todo enferrujado, não tem como eu colocar minhas coisas. cara, Aí meu então, pai foi lá no Campeão, que é uma lojinha, não sei se todo mundo aqui sabe, mas lá dentro da escola tem uma lojinha, não sei se tem até hoje, né, Wagner? Tu eu sabe? também não sei se tem ainda. Aí tinha um Deve Campeão lá ter, que vendia, era tipo R$ 1,99, que tinha tudo, tinha né? tudo lá. E aí meu pai caçou um papel contact lá pra mim, que não era próprio, assim, né? Era mais esses... Era o transparente, né? Que é pra caderno, pra encadernar. E aí eu tentei colar no armário, ele não pregava direito, porque era muito ferrugem. E aquilo ali foi me dando um desespero. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou colocar minhas coisas aqui. Então, para mim, assim, o primeiro choque em relação à formação foi esse. E depois foi a questão de ter muita gente, né? Tipo, o alojamento era Sim, todo mundo. No começo éramos 90 e poucas meninas, mas depois aí foram saindo algumas, né? Nos formamos, se não me engano, em 85. é. E na nossa época tinha mais vagas também, né? Essa é Ainda uma coisa tinham que mais mudou um vagas. pouquinho. Era Hoje em dia, muita gente mesmo. Isso sim. também para mim foi um baque também, né? Muita gente, culturas diferentes, não conhecia muita gente. Então, para mim, também teve um episódio lá na quarentena, que foi na quarentena, no primeiro dia também que me assustou. Foi quando a gente foi liberado para poder se despedir da galera, só que teve a reunião que estava tendo no CTE com os nossos Aham. pais e tudo mais, atrasou. Aí a gente foi liberado,
Aí eu saí correndo para poder falar, porque no finalzinho, tá, faltava tipo 2 minutos. Aí saí correndo, consegui falar rapidão com a Brenda, com meu pai e tudo mais. E aí voltamos. Eles entraram em forma. E foi muito desesperador para mim. Foi muito todo mundo eu perguntando: cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Aí eles foram embora. Nisso que eles foram embora, a gente voltou a entrar em forma. E aí acho que o Major Martim, né, na época o Capitão Martim, falou que, não, como atrasou lá, vocês vão ter mais um tempinho e tal para poder se despedir, não sei o quê. Aí eu fui mandei, pô, a gente ganhou mais um tempo livre. Aí eles, a gente já acabou de passar, já passou pela coisa. Eu falei, nossa, cara. Aí ali deu uma sentida. Deu um então, assim, baquezinho. foi um baque. Então, para mim, foi muito. É o que eu falo para muita gente hoje, né? Sobre isso de vocação. Cara, nunca fui vocacionado para ser militar. E consegui uma carreira que para mim, olhando assim, foi de sucesso, né? Onde, graças a Deus, eu tive um bom curso, né? Fui bem colocado. Aonde eu estava, eu fui muito bem recomendado, né? Tanto é que ia para a missão lá na Suécia. Não tive nenhum companheiro, né, que, né, acabou, tipo, teve problema comigo, assim. Então, cara, fui muito feliz e em nenhum momento eu fui vocacionado para isso, né? Foi só vontade. Eu tinha um propósito e, assim, se não fosse o projeto especialista, eu estaria lá ainda. Legal. Eu ainda estaria lá, né, segundo sargento e trabalhando lá tranquilamente. Legal. É muito bom saber, porque eu acho que você precisa ser feliz com o que você faz. Não é só você, eu só faço o que me deixa feliz. Não é isso, né? Tem essa... Exatamente. Mas é muito diferente. Agora, você ser feliz ali na sua profissão, no seu dia a dia, você consegue desempenhar um trabalho muito melhor. Você consegue trazer o seu melhor para aquilo ali. Porque quando você não está feliz, você é uma pessoa insatisfeita no seu trabalho, qualquer coisa que acontecer vai ser motivo para você estar prostrado, você estar desanimado, né? Você desistir. Mas uma coisa que é legal que você trouxe, essa questão, né? Muita gente chega perguntando, eu preciso estar vocacionado para ser militar e tal. Uma coisa é fato, a pessoa não vai saber se ela não passar. Exatamente. Eu falo isso pro pessoal também. Assim, primeiro você tem que passar para descobrir se você vai gostar ou não. Então, assim, eu acho que faz parte, qualquer experiência, ela faz parte do processo de autoconhecimento. Entende? Porque é muito importante que a gente se conheça, é muito importante que a gente se entenda qual é a nossa personalidade, nossos valores, o que é importante para você, o que você gosta de exercer, o que você acredita que faz bem, né? Porque às vezes você realmente não tem, assim, como é que se diz? Vocação nenhuma, no caso, né? É uma pessoa totalmente intolerante a regras, é uma pessoa que não gosta de um sistema rígido. Talvez para você realmente... né, passar por essa experiência só vai te mostrar que você não é vocacionado. Mas com certeza a parte de você passar, de você experienciar, vai te trazer autoconhecimento. Vai te trazer o conhecimento de você mesmo, a respeito de você mesmo. Então, você vai conhecer os seus limites. Com certeza, eu posso falar por mim. Eu acredito que você, pelo que você relatou, você compartilha dessa ideia. Que, tipo, se você soubesse tudo que você ia passar antes, talvez você falasse, eu acho que eu não dou conta, não. Com certeza. Né? Você acha, tipo, não, isso aí eu não dou conta, não. Aí você tá lá dentro e você vai, e às vezes tá todo mundo passando e tal, então vambora, e pum, passei. Passou, né? E depois ficar para rir, né? Ficar rindo das coisas que passou, os perrengues. Com certeza. Aqueles perrengues fica tudo... Eu falo para meus alunos, tem alguns alunos que estão lá, quarentena, o pessoal fica todo assustado, né? É engraçado a gente hoje em dia. Até depois como sargento, né? Hoje em dia, como a gente conhece, né? A vida de aluno, a vida de sargento. E aí, tem muito aluno que tá na quarentena agora, né? E alguns que já estavam também, eu ficava desesperado. Eu falei, cara, relaxa, calma. Não a vida de aluno não é assim, a vida de formado também não é assim, então fica tranquilo, só vai levando, e depois você vai rir disso, né? Tinha uma aluna recentemente, no início do ano, que ela estava passando por esses perrengues, teve um problema lá com o negócio que ela perdeu a identidade e tal. Sim. Aí eu falei assim, cara, relaxa, quando acabar a quarentena, tu vai estar rindo desse episódio. Aí não deu outra, ela não, professor, chorava, mas não sei o que, tá difícil. Eu falei, calma, você vai rir disso ainda, ela não tem como. Aí tá aí, hoje em dia, quando a gente conversa, né, eu lembro desse negócio e ela fica rindo. Eu acho que, assim, uma coisa que traz para, acho que qualquer pessoa, né, no quesito do ambiente militar, é a maturidade.
Porque se você não é maduro, você vai amadurecer. Sim, É tipo assim, exatamente. eu falo porque eu estudei no colégio militar, né? 7 anos, da quinta série, que hoje acho que é sexto ano, né? Sim, sim. Até o terceiro ano do ensino médio, então desde a quinta série até eu me formar foi no colégio militar. E eu lembro que assim os meninos, né, principalmente tinham um pouco dessa diferença, né, da mentalidade e chegavam lá muito menininhos e tal, e você ia vendo aquela evolução mesmo, assim, sabe? Porque cobra a barba, cobra o cabelo, cobra o alinhamento, né, da farda, então te traz muito a questão da disciplina, da autorresponsabilidade, que é muito importante também. Você mesmo Sim. falou, né? Ah, fui criado por duas avós. Então, imagina o quanto que você não foi mimado, né? E tal, tinha aquela criação, todo mundo fazia. Demais. E lá é tipo assim, você tem que fazer, e se você não faz direito, você prejudica, não só você, você prejudica o todo. Ou todo, né? Então, traz Exatamente. também essa questão do espírito de equipe, que eu acho Sim. válido, assim, no processo também de autoconhecimento, de amadurecimento, que é Sim, muito você vai entendendo que também, às vezes, as coisas não giram só ao seu redor, né? Você vai com perdendo um pouquinho certeza não. desse seu, do seu ego, talvez. E aí, e para mim isso foi muito importante. Eu amadureci demais nesse período, né? Cresci pra caramba, entendi muita coisa. Sim. E não seria, não sei se eu conseguiria isso em outro lugar que não lá dentro, né? Se realmente é é um momento que você se forma ali, você forma uma pessoa bem melhor. No meu caso, né, eu lembro até hoje que logo no começo ali, bem no comecinho, depois da quarentena, eu tava andando com abrigo assim, eu tava com a mão no bolso, e aí um sargento veio gritando lá do outro lado, tipo, tira a mão do bolso, não sei o quê e tal. Cara, eu fui pro alojamento, eu chorava tanto. Você fica se sentindo mal, né? Tipo, Eu fiquei caramba. mal, eu fiquei, gente, nem meu pai grita assim comigo, meu Deus, e não sei o quê. Mas eu olho pra isso e eu falo, cara, olha o tanto que eu amadureci, né? O quanto que eu era uma menina, tipo, o quanto que você vai se deixando ofender por certas coisas, certas situações, mas simplesmente por falta de maturidade mesmo, né? Pra Exatamente. mim, assim, os 2 anos não foram fáceis, né? No meu caso, não foram fáceis, foram períodos bem difíceis. Muitas vezes eu queria, quero ir embora. Mas, assim, graças a Deus eu tive o Marcelo lá dentro, né? A gente se conheceu lá. E também, logo no final ali, né? Na quarta série, a minha irmã também entrou. E aí, Que legal. não sei se você lembra, ela era do EAGS, né? Ixi, eu não Prata, que lembro. formou com a gente. E Ah, aí, maneiro, pô. aí trouxe também esse apoio, né? Tipo, poxa, tá minha irmã aqui, meu noivo, futuro marido. Então, eu fiquei mais tranquila. É, isso é muito legal, né? Quando você tem alguém que tá lá contigo passando por Com aquilo, né? certeza. Foi o que me faltou no começo, né? E eu fico bem feliz quando, por exemplo, entrou agora duas alunas que é aluna do curso, o curso é online, mas elas se conhecem e Aham. acabou que elas viraram cangas de De cama, campo. Que uma legal, na cama. Então, assim, já se conheciam de antes, passaram por aquilo juntos, né? Então, legal. é bem legal você passar por isso, né? Com alguém, dá um pouquinho mais de tranquilidade. No caso, eu também, né? A Aninha, não sei se ela tá aqui ainda, mas eu fiz a live com ela na semana passada. Aliás, Aninha, pô. passada, né? E aí, ela foi minha canga. Tipo, eu dormi em cima, ela embaixo, a gente dividia armário também. E eu falei, nossa, Ana, tu também saiu, tipo, no ano passado, né? Que eu fui falar Foi, com ela. Cara, que eu coincidência. falei com ela, cara, eu não lembro, sem querer eu falei com ela e a gente conversando, ela falou também, não, pô, também tô pra sair e tal. Falei, caramba, cara. Muito legal. É, sem querer, né? Do nada a gente se Sim. acabou se contando e voltando a conversar. E Mas, Wagner, me conta uma coisa, quando você foi decidindo, né? Você veio trazendo essa decisão, você foi percebendo, né? Você trouxe aqui pra gente que você não estava conseguindo conciliar, não estava conseguindo ser 100% na carreira que você gostava de exercer, né? No caso, e 100% no PE, né? No projeto especialista. Você comentou essa sua decisão com a família, ou foi você e a Brenda mesmo numa conversa que você decidiu de fato? Você trouxe essa decisão para todo mundo? Você compartilhou? Você guardou para si? Como foi isso? então, primeiro foi eu e a Brenda, a gente conversou, a gente orou bastante, a gente tava até tendo um projeto que eu tinha feito com o pessoal, cara, o projeto, acho que se eu tiver algum aluno mais antigo, ele vai lembrar, né, que era o projeto 506, que era Aham, acordar 5 horas da manhã, aí tinha que fazer algumas coisas, e nesse projeto eu e a Brenda começamos a fazer um devocional. E nesse aham, devocional a gente começou a orar, né, orando ali, pedindo orientação a Deus,
Foi quando eu comecei a ter aquilo no coração, de, pô, talvez não seja isso, né? Ir para a Suécia e tudo mais. E aí eu comentei com ela, a gente ficou um tempinho pensando nisso. Sim. E aí a gente decidiu, tipo, não, beleza, então vamos sair ano que vem. Uma Aham. vez que, quando a gente decidiu, aí eu falei, pô, a primeira pessoa que eu contei, né, além da gente, foi meu chefe. Foi quando Legal. eu cheguei. E aí eu nem contei pra sessão nem nada, né? Eu contei. Sim. A gente ficou um tempo, na verdade, a gente ficou um tempo com esse pensamento, até falar assim, ó, beleza, agora é de verdade mesmo. Acho que foi um mês, Sim. assim, mais ou menos. Falei, ó, agora é de verdade mesmo. Aí eu contei pro meu chefe, mas a família eu ainda não tinha contado. Aham. E aí eu tava esperando, né? Porque assim, eu não sabia. A gente ainda ia sair, mas não ia. Só que meu Aham. pai tava muito empolgado com gripe. Toda hora ele ficava assim, não, pô, não sei o que, gripe, pô, Suécia, alguma novidade e tal. Sim. E eu ficava assim, caramba, cara, poxa, eu Como não é que eu vou fazer? vou, mano, caraca. E aí eu fui e falei com ele. Aí eu fui e falei com meu pai primeiro, né? Aí eu falei, Aham. pô, pai, então, ano que vem eu não vou pra Suécia mais. Aí ele, pô, o que Sim. aconteceu e tal? Aí eu fui e expliquei pra ele, falei, ó, não, vou sair. Aí ele ficou preocupado pra caramba no começo, mas ele depois ele entendeu. Aí ele preocupado assim, ele falou assim, pô, tem certeza? Uhum. Mas bom, é vocês aí, né? Você não tem... Sim. Aí ele e minha mãe ficava, pô, não tem como levar os dois ao mesmo tempo. Não, vai pra uma unidade mais tranquila. Sim. Ah, que não sei o que. Tipo assim, tentaram, falando, não, vou sair, já tá Não. decidido, né? Mas eles ficaram preocupados como pais mesmo, né? Porque meu É. pai, ele teve uma história, né, com a Marinha, em que ele Aham. estava na Marinha e ele tinha, eu acho que ele tinha que fazer uma prova para passar para cabo, se não me engano, senão ele não estabilizava e Aham. não conseguia reengajar e ia ser mandado embora. E aí ele, né, como a gente fala, né, cagou mole e aí não estudou, não se dedicou, não quis aquilo ali para aquele momento e foi embora. Não passou na prova. E aí até hoje ele se arrepende disso. Eu até Entendi. gravei também um podcast, né? Então até hoje ele se arrepende dessa decisão dele, de não ter estudado, não ter se dedicado e continuado na Marinha, porque senão ele estaria aposentado já. Sim. Então ele teve muito medo dele. Eu falei, pô, pai, mas a situação é diferente, né, Com do que o certeza. senhor. Porque ele quando saiu, ele não tinha nada, ele era apenas Uhum. tava, só não quis fazer, não estudou, não quis aquilo. Né, mas Aham. eu não, eu já tinha assim, estruturado, né, já tinha uma coisa. Aí eu expliquei para eles. Depois, né, foi chegando aos outros familiares, assim, e aí tentaram muito me persuadir, assim, né, de tipo, não, É. fica, Sim. mas por medo. E aí eu falei, não, cara, não dá. Daí É depois eu ia engraçado realmente sair. porque eu gosto de trazer também essa ideia que, assim, às vezes as pessoas ficam, ai, mas as pessoas não me apoiam, mas os meus pais, né? A tendência do pai e da mãe é proteger o filho. A gente pode estar Exatamente. com 50 anos de idade, que a função do pai e da mãe, eu falo porque você também, né? Você é pai, Sim, eu sou mãe, a gente quer proteger. É instinto, tipo, você quer proteger. Então, assim, não quer ver sofrendo, não quer ver passando por dificuldade, por mais que aquela dificuldade vá trazer uma experiência, um amadurecimento, né? Um, um crescimento, uma evolução pessoal, para o pai e para a mãe, é é, desafiador, né? Então, normalmente, não é que eles não acreditem no seu potencial, não é que eles não acreditem que o Wagner não era capaz de tocar um projeto legal, é porque provavelmente eles tinham esse receio, né? Poxa, e se der sim, errado? Caramba, mas aí ele vai ficar na mão e não vai ter estabilidade. E tem muito também do que você trouxe. Essa questão de você, tipo, poxa, meu pai desistiu lá atrás, não deu certo, não estudou, e aí o pai às vezes projeta isso no filho, né? A Ana também, exatamente. né? No caso dela, o pai dela também trouxe essa projeção. Caramba, deixa então eu realizar aquilo no meu filho. E eu falo isso também para os meus alunos, que alguns também têm essa situação de, poxa, meu pai não Sim, apoia que eu faça concurso, quer que eu faça Enem, quer que eu faça faculdade, quer que eu arrume emprego, porque, sim, né, acha que não vai levar para lugar nenhum isso. E eu até falo, né, às vezes, essa é a forma que seus pais, né, têm de querer seu bem. Porque sim, para eles não entendem, né, a sim, carreira. Então, às vezes, ele não entende que aquilo vai mudar a sua vida, vai ser bom para você. E vai ser algo impactante até para eles mesmo, como pais, sim, né? Mas aí eles tentam te proteger da forma que eles conhecem. Então, a questão é realmente explicar, mostrar também responsabilidade, porque uma coisa que fez com que meu pai e creio que a mãe também, né, ficassem mais tranquilos, é porque eles me viram
ele fala assim, não, mas eu confio no seu, que você tem responsabilidade, né? Você é uma pessoa responsável agora, viram que eu era uma pessoa responsável e entenderam que eu não estava fazendo qualquer coisa por fazer, assim, né? Não era algo por emoção ou algo Não era uma irresponsável. decisão, Exatamente, né? assim, nossa, eu dei um piti e tô saindo. Não foi Pois dessa é, então assim, é você mostrar para os seus pais, você mostrar para aquela pessoa que você tem responsabilidade. Então isso já dá uma legitimidade aí para que você consiga seguir aquele caminho. Com certeza. Porque eles vão ver, não, realmente, poxa, é diferente a pessoa que fala, vou estudar, ou então, vou sair, mas fica, né, fazendo nada, fica... É a questão, acho que a palavra que você quer dizer, eu imagino que seja, é o comprometimento. Exatamente. Né? Quando você enxerga Exatamente. que a pessoa está comprometida com aquilo ali, é totalmente diferente, a visão muda. Por mais que eles tenham medo, né? Não tragam as palavras de apoio, às vezes, né? Sim. De certa forma, eles trazem muito o medo deles, mas se você está comprometido, ponto. Exatamente. Você está comprometido com a vida, seu futuro, é a sua jornada, ninguém pode caminhar o seu caminho, você tem que caminhar. Né? Por mais que o pai e a mãe queiram proteger e tal, não tem como. Seu filho vai ter que andar o caminho dele. E é assim que segue a vida. O pessoal tá falando. Pois é. Gente, o aceno é só quando entra na live a gente clica aqui. Eu posso clicar. O Wagner também, né, Wagner? Não consigo acenar, não. Ah, tá. Eu acho que é só o aceno, acho que é só para quem abriu tá. a live, né? Entendi. E Wagner... Meu pai até falou ali, mandou ali, ó. Mandou um abraço aí, paizão. Mandou Quem tem coragem para entrar na EA tem coragem para sair. Esse é o meu garoto. Te amo, filhão. Que legal. Pois é. Top. E Tamo junto. Você... Aí, no caso, você saiu, então, tipo, poucas pessoas sabendo, né? Não, então, sim. Sabe, por exemplo, o pessoal aqui na internet não sabia, tanto que ficava um tempão o pessoal tentando descobrir, né? Porque o que aconteceu? Foi assim, né? Antes de sair também, um dos levantamentos que me fizeram foi, pô, cara, mas não é meio ilógico isso aí? Porque você tem um curso para a pessoa que quer entrar e você está saindo? Falei, não, para mim não, porque eu não estou saindo porque é ruim, eu estou saindo justamente para poder focar nesse projeto para que eu consiga cada vez mais botar as pessoas lá dentro, né? E só que eu entendia, né, que eu até fiquei um pouco, né, com esse medo de, pô, será que eles vão pensar? Né? Então eu ficava assim receoso em falar, até que esse ano lá, acho que foi em março, né? O pessoal ficava tipo, pô, e aí, tá de férias, né? Tá de férias, licença. E aí eu ficava tipo assim, licença paternidade estendida, né? O pessoal veio, não, porque ele transferiu, né? Foi transferido. E aí o pessoal, pô, eu vim para Petrópolis, né? Inclusive, eu quase fui para Guaratinguetá, porque aí tá um dos problemas da liberdade, né? A gente falou, beleza, vamos sair. Vamos para onde então? Aí eu, não sei, né? Aí a gente pensou, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. Aí a gente pensou, não, vamos para Guaratinguetá. A gente ia para Guaratinguetá, né, para poder ficar mais perto. Sim. Só que quando a Brenda engravidou, aí a gente falou, vamos para mais próximo da família, lá no Rio mesmo. Só que o Rio é Rio, né? A gente sabe que o Rio é um pouco complicado, então a gente procurou um lugar mais tranquilo e aí a gente decidiu vir para Petrópolis. Legal. Aí o pessoal ficava, pô, e aí, em Petrópolis tem unidade? Aí tem, né? Tem o Pico do Couto aqui, tem um DT-CEA. Aí eu falava assim, não, tem um DT-CEA. Aí eu mostrava aqui e tal, só que eu não mostrava que eu tava indo, né? Aí o pessoal, mas bem trabalha aí, não é só BCP. Falei, caraca, cara. Tô fora de função. Pois é, até que teve um dia que aconteceu o seguinte, uma pessoa mandou no meu direct, né? Não, no meu direct. Foram duas situações. Uma pessoa mandou no meu direct, falando assim, a Fábia é tão boa que você saiu e tá aplicando golpe pra galera, né? Aí eu olhei aquilo ali, e aquilo ali, pô, ficou em eu falei, poxa, será, cara? Será que o pessoal pensaria isso mesmo? E aí depois veio outra pessoa que começou a encher minha caixinha de perguntas. Você saiu da FAB, por que você saiu da FAB? Porque você tá ganhando muito mais aí né, concurso e que não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei tipo, aquilo ali me incomodou. Eu falei, quer saber, cara, eu vou abrir um jogo logo. Aí eu tava até em live nesse momento. Eu tava até em live fazendo um evento, né, da Semana do Especialista. Eu falei com a galera, falei, pô, galera, saí e tal, eu expliquei.
E aí essa história do golpe acabou virando uma marca registrada, né? Porque eu compartilhei essa mensagem. Dentro da sua comunidade, né? Aí eu compartilhei essa mensagem, eu falei assim, ó, galera, a verdade é o seguinte, eu saí da FAB e eu tô aplicando um golpe em vocês. E aí eu botei, ó, o golpe é esse. E aí, cara, eu botei um monte de mensagem de alunos que foram aprovados, né? Sim, aí eu falei assim, ó, eu tenho uma confissão para fazer, eu saí, vou aplicar um golpe aí, que não sei o quê. E aí eu comecei a montar, e um monte de aluno, pô, emocionado, porque tinha sido aprovado, tava dentro, e montei um monte de mensagem. Eu falei, ó, tá aí, ó, cuidado, se você cair no golpe, tem grandes chances de você mudar a sua vida e ser aprovado na IA. Ser aprovado. Aí, cara, aí dali aí eu entendi, tipo assim, pô, beleza, fiquei feliz que o pessoal recebeu bem e acabou criando uma marca pro pé. Tanto que até hoje, né, o pessoal fala assim, que quer cair no golpe, né? O pessoal fica brincando, pô, esse golpe eu quero cair. Eu quero cair. Eu falei, exatamente. Aí, tá vendo? Então, assim, Você fez do limão uma limonada, é isso pois aí, é, né? foi exatamente isso. Aí, assim, dali pra frente, eu abri o jogo, falei, ó, galera, saí por isso. Era uma coisa que eu tinha realmente um medo, né, de expor, assim, não sabia como que ia ser, né, a reação, mas fiquei muito feliz, cara, porque, assim, foi muito... E acho que não poderia ter sido melhor, né? Acabou que calhou de criar todo esse coisa do golpe ali do pé, né? Até criei uma arte, tem lá, que saiu no Netflix, uma série, não sei se é série, documentário, que é o golpista do Tinder. Aí eu criei uma arte lá, o golpista da EAR, né? Aí tá. Pô, então assim, eu criei aí, criamos um background para o golpe, e aí, né, falei para todo mundo, e hoje em dia falo abertamente, né? Eu fiz uma live com o Fred até na semana passada, e ele também trouxe, né, que tipo, ele era material bélico e gostava muito ali da profissão, do que ele exercia, né, ele gostava muito dessa questão do armamento, mas para ele se enxergava muito mais, cumprindo, né, tipo, o propósito que ele enxergava para ele na consultoria financeira. Então, hoje ele é consultor financeiro pessoal e ele se realiza ali, né, dessa forma. E, tipo assim, porque você saiu não é sinônimo de que você Exatamente. de que você não era feliz ali dentro, mas que você se enxerga muito mais ajudando muitas pessoas. Olha quantas pessoas você vai alcançar, né? Quantas pessoas você vai ajudar, quantas famílias vão ser transformadas, porque não é só uma pessoa, não se trata só de uma pessoa. Com certeza, famílias, né? você vai ter um aluno ali que de repente sustenta o pai e a mãe, que de repente tem uma esposa, uma noiva, né? Então são famílias, são vidas que são impactadas. Então não é sobre você, é sobre o outro, né? Com certeza. Eu gosto muito disso. Tipo, o seu propósito é amar o próximo como você ama a si mesmo. E, cara, você não tá olhando só para você. Se você olhasse só para você, eu tenho certeza que você falaria assim, cara, eu tô feliz aqui dentro. Brasil. Era muito mais cômodo, vou ser sincero. Era bem mais cômodo ficar tranquilinho ali. Claro, para mim, se fosse para ser um golpe, seria assim, cara, é muito mais cômodo. Eu já tenho a minha estabilidade, eu vou ser promovido, eu tô tranquilo aqui, eu posso ir para a Suécia, eu posso ganhar em dólar, eu sou reconhecido, eu tô bem. Mas não. Você olhou e falou, cara, não é sobre o Wagner. É sobre as pessoas que eu posso ajudar, é sobre as pessoas que o Wagner pode impactar. E com certeza você está impactando muito mais vidas aqui fora do que estando lá dentro. Com certeza. Pô, eu fico feliz demais com isso. Quem é aluno sabe, né? Eu lembro que uma coisa que aconteceu, Deus, né? Deus é Deus, né? Tipo assim, tava nessa virada de ano, tinha acabado de sair, e eu tava me perguntando se eu tinha feito a decisão certa, né? Se tinha tido a prova em novembro, né? Algumas pessoas não tinham ido tão bem. Eu falei, cara, será que eu fiz a coisa certa? Mas será que eu sou um bom professor? Essa dúvida veio na minha cabeça, né? Pô, será que eu fiz a coisa certa e tal? E aí, em janeiro, cara, nunca vou esquecer esse dia, né? 12 de janeiro de 2021, 2022, foi esse ano, né? Que foi, não, 12 não, peraí, acho que foi 11. 12 foi o dia, a segunda, acho que foi 11, quer ver? Não, foi 10. Me perdi todo, tá vendo? Foi no início de janeiro, né? E aí, saiu a lista de classificação da EAR, da prova que tinha ido. E, cara, a gente tinha ido muito bem. Tipo, nossos alunos foram muito bem. Que legal. Tipo, teve 02, 05, sabe? Pô, uma galera foi muito gente. Tanto que agora entraram mais de 40 alunos nossos entraram na IA para fazer o curso, né? No segundo semestre. Então, naquele momento, cara, eu chorei, fiz uma live chorando com a galera e tal, porque eu realmente ali entendi. Eu falei, putz,
é isso, sabe? Eu pô, tô feliz, Que legal. cara. A gente tem um contato muito próximo com o aluno, né? Que é um pouco diferente dos cursos em Dos gerais, outros. assim, a gente tem realmente, pô, a gente conhece, chama pelo nome, né? A família, né, Wagner? Sim, sabe, Isso. uma energia muito boa. É até engraçado, teve um dia que eu estava fazendo uma mentoria com os meus alunos, né? E aí eu falei com a galera, tava conversando, falei, galera, vocês vão fazer o seguinte agora, vocês vão pegar uma matéria, nesse momento, nas próximas 1h30, eu vou ficar aqui com vocês, e vocês vão estudar essa matéria que vocês têm muita dificuldade, beleza? Aí tem um aluno, né, que ele tava fazendo, ele gosta de fazer prova da AFA, né? Tipo assim, ele gosta de fazer questões mais, elevar o nível. Aí eu falei, eu começou, né? Aí ele falou assim, pô, tava fazendo prova da AFA e tal. Aí eu falei, não, beleza, então peguem uma matéria que vocês têm dificuldade e vão estudar agora, beleza? É para estudar. Aí beleza, aí passou um tempo, eu falei assim, fulano, falei o nome dele, né? Felipe, não sei se ele tá aqui. Eu falei, Felipe, não é para continuar fazendo a prova da AFA, é para poder pegar essa matéria. Aí ele falou assim, oxe, como é que tu sabe? Aí eu falei, cara, eu conheço, pô. Eu conheço quem A proximidade é tanta, né? O relacionamento de vocês, que como se, tipo, aí, tu é aqui contigo. ele tá doido, bicho. Que isso, não? Aí eu falei, pois é, cara. Então, assim, pô, cara, eu vejo uma pessoa dessa conseguindo ser aprovada e tal, cara, me emociona pra caramba, me emociona pra caramba. É de outro mundo. Então, Isso é pra muito mim. bom, Wagner, porque eu vejo, pelo menos assim, é o que eu enxergo em você, né? Que você olhou e falou, cara, não é sobre mim. Não é sobre a minha estabilidade, não é sobre eu estar bem aqui, eu estar confortável, não é sobre o meu conforto. Deixa eu ir lá fora, deixa eu ajudar mais pessoas, deixa eu ajudar essas pessoas a transformarem suas vidas. Isso é muito legal. Muito legal essa sua atitude de enxergar assim, deixar o ego de lado, né? Deixar o eu de lado e pensar nos outros. E por isso que talvez essa sua comunidade seja tão unida, né? As pessoas sentem que você abraça de fato a causa e fala, não, estamos aqui, estamos junto, né? Tô aqui com vocês e vou fazer dar certo. Pois é, cara. E é muito legal, muito legal. A gente assim, eu coloco em prática o que a gente aprendeu lá dentro, né? Que é o espírito de corpo, é um ajudando o outro, poxa, você criando ali aquele ambiente de esquadrão, né, do alojamento, você tem seu canga, você conhece a galera que tá do teu lado, né, e vibra junto. Então, para mim, assim, cara, assim, eu não sei nem como você está de tempo, porque se fosse começar como o pé começou, cara, o pé foi, assim, é o acaso de Deus que tem que acontecer, sabe? Que, colocou no seu assim, coração. Foi muito doido. Você colocou no seu coração e tá aí até hoje. Foi totalmente sem querer, cara. Eu não sei se você gostaria de ouvir, né? Porque eu não sei quanto tempo nós temos aí. Você pode trazer. Se você quiser, fique à vontade. Não, mas é porque foi sem querer. Como eu falei, eu falo pra caramba, né? Mas é que foi muito sem querer. Foi tipo, o meu encarregado, na época, ele perguntou, ele falou, pô, cara, tu é muito bom, tu é bom nessas coisas de física, matemática e tal. Tu é bom, né? Eu falei, cara, né? Pô, eu gosto da matéria, né? Eu estudo, eu gosto e tal. Aí ele, pô, tu não quer dar aula pro meu filho, não? Aí eu falei, pô, aula, cara? Só que, o que tá acontecendo? Nessa época, eu tava meio com um perrenguezinho financeiro. Aí eu falei assim, caramba, cara. Pô, um dinheiro extra daria bem, né? Ajudaria. Eu falei, cara, eu dou. Pô, quanto tu quer pagar? Aí ele, dou tanto e tal. A gente conversou, aí eu comecei a dar aula para um aluno. Só que eu nunca. Isso, na minha cabeça, era, pô, eu vou fazer esse bico aqui, né? Dar aula para ele, para poder ganhar um dinheirinho a mais aqui e poder, né? Curtir um pouco com a Brenda, sair no final de semana, fazer uma gracinha no mais e tal. Só que aí esse um aluno, ele gostou. E aí eu vi, pô, legal, né? Isso aqui que a gente está fazendo. Aí eu comecei a falar no Instagram também sobre isso, né? Porque eu e a Brenda, a gente já tinha antigamente, assim que eu me formei, a gente já tinha no YouTube um canal que falava sobre militarismo. Ela falava, na verdade, às vezes eu aparecia. Ela falava como esposa de um militar, né? E aí eu aparecia às vezes para poder falar sobre a formação na EAR, né? Tinha algumas dúvidas. E aí eu comecei a falar sobre estudo lá, né? Pô, física, tal. E aí o pessoal começou a conhecer. Outra pessoa lá de Anápolis também veio me pedir para dar aula particular para ela também. Aí eu falei, não, beleza, vamos, pô. Aí eu tive uns 4 alunos particulares. Que legal. E fui crescendo assim, né, no Instagram, até que veio a pandemia. Até abri um curso de física online mesmo, criei, né, lá em 2019, final do ano.
Mas a pandemia que veio que, assim, foi onde realmente o PE começou, né? Porque aí eu vi que a gente criou, eu reuni uns alunos, uns professores que eu conhecia, a gente decidiu fazer umas aulas gratuitas online, assim, e no final o pessoal pediu um curso, a gente abriu um curso, né, aos trancos e barrancos, assim, porque não foi nada planejado, a gente pegou, pô, vamos abrir então, vamos gravando, a primeira turma, cara, assim, e assim, Deus é tão bom que dessa primeira turma já teve aprovados e tal, e Top. dali foi pra frente, a gente começou, só que eu nunca imaginei naquele momento que estava começando o pé, assim, de dar uma aula para um aluno que se tornaria isso aqui. Porque para mim era só dar uma aula para uma pessoa, para um amigo, ajudar o meu encarregado, ajudando o filho dele, e ganhar um dinheiro para poder sair com a Brenda ali no final de semana. Que E, legal. cara, O se tornou propósito, isso aí. ele vai te encontrando, né? É muito engraçado isso. Às vezes a gente quer que ele Exatamente. caia no colo, assim, ó, tipo, meu Deus, eu não sei para que eu nasci, eu não sei qual que é meu dom, não sei qual que é meu talento. Vai experimentando, vai vivenciando, vai se conhecendo, vai se permitindo. A Ana também, hoje ela dá aula, eu fiz a live com a Aninha, e ela dá aula de inglês, e o dela foi um pouquinho assim também ao acaso, né? Um sub chegou na sessão, ó, preciso de alguém para dar aula de inglês e tal. Ela, eu vou. Nunca tinha dado aula, ela falou, tipo, foi meio assim, mas poxa, e aí tá hoje, né? Saiu da FAB, tá hoje aí dando aula, é feliz, gosta disso. Então é muito legal, assim, você se Pois permitir. é. E assim, e é engraçado porque às vezes, né, é muito doido como é que são, porque uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse na minha vida era professor. Por quê? Porque quando eu estava no meu ensino médio, Aham. eu sempre tive muita facilidade com exatas, né? Sempre gostei muito e sempre procurei estudar muito, né? Exatas, matemática e tudo mais. E aí a Brenda, ela tem dificuldade. Então eu ia ajudar ela, só que eu era horrível dando aula ali. Tipo, ela fala assim, nossa, tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, tô entendendo nada. Eu falo assim, caraca, cara, eu sou muito ruim. Eu não sei ensinar. Eu Na minha não sei cabeça eu falei, eu não ensinar. sei ensinar. Aí eu fiquei tipo, cara, beleza. Só que quando surgiu a oportunidade, eu falei, pô, já se passaram aí 9 anos, né? Será que eu ainda não sei ainda ensinar? Experiência, né? Mas eu vou tentar. Ainda bem que foi com alguém conhecido, né? E, cara, pô, foi muito. Eu gostei pra caramba. Eu achei muito maneiro. E aí, dali pra frente, né? É isso. O pessoal acho que gosta, né? Senão não estaria aí. É, com E, O pessoal pô, tá em peso fui muito aqui, feliz. falando que gosta do PR, isso aí é importante demais. E você, qual foi o sentimento, Wagner, quando você acordou no pós-baixa? Eu tenho aquela música. Aquela música. Tem uma música. Não sei quem canta, cara. Morada, eu acho. Que é assim: pra onde eu irei, eu não tenho pra onde eu voltar. Só tenho você, Deus. Foi tipo assim. Eu lembro, a gente pegou a estrada, né? Foi muito corrida Deus, eu já abaixo. fui. Agora, ó. É, foi tipo assim, eu olhei pra Bruna e falei assim, agora, aí a gente botou no carro, né? Aquela, pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Falei, cara, não tem como voltar, cara. Já era. E assim, pra mim, foi tipo, é muito desafiador. Ainda tá sendo. Porque ter que lidar com eu fazer a minha rotina e tudo mais, ainda é um desafio pra mim. Esse ano tá sendo um ano muito de adaptação pra mim quanto a isso, né? Mas para mim foi legal, foi assim, tipo um peso saiu das costas, de poxa, agora eu posso focar só nisso, né? Legal. Porque antes eu ficava dando aula, pô, já teve quantas vezes Você ficava equilibrado. tava tendo aula, aí tocava o telefone, não, pô, galera, pera aí rapidão, só porque, pô, fui escalado para serviço, só vou tentar resolver aqui porque senão não vai ter live semana que vem, porque fui agora, aí eu ficava, sabe? Então, toda vez que eu planejava uma coisa, eu não conseguia planejar com muita, né, antecedência, porque, querendo ou não, eu era militar. A minha prioridade tinha que ser a FAB, né? Assim, não tinha desculpa para, por exemplo, faltar um serviço, não ir para uma missão e falar que, não, porque eu tenho um curso. Não existia isso, né? Não existe. Então, para mim, foi como se, poxa, agora, enfim, eu posso focar só nisso e posso fazer isso da melhor maneira possível. Legal. Eu posso, poxa, aí eu comecei, os alunos aí estão vendo, né? Pô, live, aula várias vezes, né? A gente começou com um projeto de fazer aula às 6 horas da manhã, então assim, aí eu fui com tudo, né? E toda semana a mentoria e tudo mais, porque aí, enfim, eu pude só ter essa preocupação, né? Profissionalmente.
Então, Legal. antes, para mim, estava sendo muito desgastante, porque era, cara, pô, tem que fazer isso, mas tem que pensar nisso também. Aí o telefone tocava, grupo de sessão, sabe? Então, Pra- olha lá, ó, Mais ele desafio. tentando trocar horário ao vivo. Pô, quantas vezes eu tocava, chama. E era isso, por exemplo, eu estava aqui dando aula, o telefone vibrava e eu pensava, pô, será que vinha lá sessão, né? Aham. O WhatsApp, né? Aí entrou o WhatsApp, você não pode mais ficar offline agora, Não né? pode, não Aí, pode. mensagem na sessão, pô, galera, pera rapidinho, mensagem da sessão, tem que ver que isso aqui que é, isso é importante e tal. Então, querendo ou não, isso acabava atrapalhando um pouco, né? O andamento. Então, Pô, a gente sabe que nem tudo são flores, né? E é importante trazer isso também, porque eu gosto muito de não ficar, tipo, gente, não, o mundo é perfeito, é tudo maravilhoso. Existia algo que te incomodava na carreira militar? a, cara, a falta, um pouco da falta da falta de planejamento. Uhum, De eu não poder me planejar. sim, Justamente o que eu falava, né? Porque, por exemplo, escala de serviço. Eu não poderia planejar uma coisa para o mês que vem, porque talvez eu tivesse de serviço. Isso era uma coisa que eu tinha um certo problema, certo? De assim, pô, eu queria poder fazer uma viagem, só que eu não sei se eu vou estar de serviço, né? Então essas coisas eu não é que eu não gostava, né? Só que é aquele negócio. É o que é, né? Você tem que. Era o que estava no pacote, então, né? Eu levava do jeito que dava. Mas isso para mim era uma coisa que eu não gostava muito, não. Da escala de serviço, missão, essas coisas assim de, cara, missão, ficar longe de família, para mim, não dá. Era uma coisa que eu é um valor, é também um não valor gostava. pra você, sua família. Pois é, então assim, cara, toda missão era um chororô em casa. Tinha missão que eu conseguia levar a Brenda, né? Mas tinha missão que eu não Aham, conseguia. Então, para mim, isso assim, eu fazia, era legal, né? Poxa, era uma experiência muito boa aham, profissionalmente, pô, era legal pra caraca. Mas isso tinha falta, né? Se eu pudesse escolher entre ir e não ir, eu preferia não ir, eu preferia ficar em sim, casa, né? Então, para mim, essas partes eram um pouco difícil para mim, né? legal. Agora o resto, cara, o trabalho em si era muito, eu gostava, né? Eu gostava do que eu fazia, né? Aham. Da especialidade em si. Era uma especialidade que eu gosto trabalhava muito com física, com a parte da eletricidade, então era uma coisa que eu gostava, eu vibrava, Você né? que, você, quando foi a escolha lá das especialidades, você, tipo, se Foi eu que identificou escolhi. logo de cara e você já escolheu? Foi, foi. Antes, quando eu via, né, uma coisa que eu falo também pro pessoal não fazer, né? Eu fui totalmente sem saber o que estava acontecendo. Sim, Porque quando eu me inscrevi, graças a Deus, eu coloquei não aeronavegante. Porque eu nem sabia que existia essa separação de aeronavegante e não aeronavegante. Então, graças a Deus, eu botei não aeronavegante. Aí depois eu descobri, quando eu estava para ir, né? Faltando algumas coisas, que tinha que escolher especialidade. Que aham. existia esse negócio de especialidade. Para mim, era tipo assim, todo mundo vai se formar sargento, vai, sei lá, sabe? É Aí eu sargento, falei, porque eu não pesquisei tanto na sim. época lá, né? Eu tava muito alheio, tava focando só em estudar. Meu negócio era estudar para passar na prova, Aham. né? E aí eu não fiquei vendo edital, nessas coisas. Então, isso foi um erro, tanto é que eu falo pro pessoal para não conhecer, para não cometer Cometer. esse erro. É bom você pesquisar, saber a especialidade, porque isso vai fazer parte da sua vida por mais de 30 anos, Com certeza, com certeza. né? Não Então, escolher aí, por bizu, não escolher porque, exatamente. o fulaninho, meu amiguinho aqui do lado falou que é muito legal. Não. Eu falo Precisa pra galera, foge se disso. identificar ali dentro. Exatamente. E aí, quando eu descobri isso, eu olhei lá BEI, aí eu vi eletricidade, eu falei, eletricidade, cara, deve trabalhar mexendo em fio, não quero isso não. Sim. Aí, por sorte, o meu pai tinha um amigo que era BEI, Aham. que ele tinha se formado BEI. Aí ele marcou um almoço com esse amigo, e esse amigo me falou, não, BEI trabalha desse jeito, ele falou, explicou, né, pô, faz manutenção no equipamento elétrico, faz manutenção na aeronave e tal, na parte elétrica do avião. Me explicou um pouquinho, eu falei, pô, interessante, gostei desse negócio aí, né, então vou escolher BEI. Aí eu queria, antes, era ou BEI ou BMT. Aí eu botei BEI como primeira opção, aí deu certo, né, Já deu graças a certo. Deus eu consegui. Top. E Wagner, você tem alguma dica assim para quem está passando por essa insegurança? Poxa, esse medo aí de passar, de não passar, já que esse é o seu nicho, essa é a sua área, para quem está estudando, você traz alguma dica? Cara, assim, eu acho que o medo ele é normal, né? A gente sempre, eu costumo falar que essa parte da ansiedade, do medo, ele representa o quanto de valor você dá para aquilo.
né? Porque, pô, se eu estou pensando em fazer alguma coisa, mas aquilo não mexe nem um pouquinho comigo, talvez, né, aquilo não é uma coisa que é tão importante para você assim. Sim. Então, se você, pô, sente medo, sente essa certa ansiedade, é de certa forma normal. Só que o que não pode acontecer é você deixar isso acabar atrapalhando. É você focar realmente no motivo do porquê você quer aquilo, né? É muito importante você ter certo dentro de você. Pô, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou estudando? Para que eu estou me dedicando para essa carreira, né? Para esse sonho? Você ter dentro de você isso certo, para que isso seja maior do que a sua vontade de, né, parar, né, de desistir. Porque é normal, né? Quando você está estudando, né, tem dias que você não acorda tão bem, tem dias que você vai usar muita desculpa, né? Se você deixar, você só vai usar desculpa, né, para poder ficar fugindo dessa responsabilidade. E vai passar o tempo, vai passando o tempo, e no futuro você pode acabar ficando com alguém frustrado, né? Então, é só foca em entender bem o porquê que você quer aquilo, né? E usa isso como motivação, como força, para quando bater esse momento de medo, de ansiedade, de desânimo, você entender, cara, por que eu quero isso? E outra coisa, né? Não ficar, para mim, né? Não ficar procurando motivacional, essas coisas na internet, porque, cara, o motivacional ele foi feito para motivar, né? Vai ser só coisa bonita, né? Parece que o caminho, quando a gente vê, ou a gente procura, né, o motivacional, ou então esses vídeos dos sargentos, né, foto de Instagram, né, a gente vê, é tudo muito belo, né? Você acha que, poxa, você vai começar a estudar, você vai praiar para poder ficar tirando foto, você vai virar sargento, você vai só ficar tirando... sabe? Não é assim. É uma carreira com muita responsabilidade, tem suas dificuldades, né? E durante o processo de estudo também vai ser difícil pra caramba, pra caramba, pra caramba. Não é tão simples, né? Só que o que acontece? A gente acaba se maravilhando com esses vídeos, com essas coisas que a gente vê e acha que é tudo mil maravilhas e que é muito fácil conseguir aquilo, né? Mas não é difícil. Então você tem que entender isso para que você não se assuste no processo, né? Porque o que eu já vi foi muita gente que, vou começar a estudar aqui, achava que estava estudando de qualquer jeito, estava dando certo, chegava lá na prova e se assustava porque mandou mal na prova e esperava que fosse mandar bem, sendo que nem fez por onde. Ou então passava um mês, a pessoa entende, poxa, tá tão difícil, esperava que fosse mais fácil. É difícil, por quê? É justo que muito custe que... Como é que é? É justo que muito custe que muito vale. Muito vale. Exato. Então, sim, é isso. Né? Então, pô, para mim, a carreira, cara, é muito boa. É muito boa porque com 20 e poucos anos você já tem ali praticamente a sua vida profissional garantida. E aí você pode pensar futuramente, se você quiser fazer um outro concurso, fazer uma outra coisa, você vai ter muita tranquilidade, muita clareza para pensar isso. Como foi para mim, né? Eu fiquei ali mais de um ano, junto com a Brenda, pensando. E durante esse um ano, eu não estava preocupado em relação a, pô, será que eu vou receber mês que vem? Será que eu vou ter... Não, eu estava tranquilo, eu sabia que se eu decidisse por não fazer isso, eu ainda tinha... hoje eu seria segundo sargento, futuramente eu seria suboficial, que esse era o plano no início, né? Então, para mim, eu sabia que eu tinha uma segurança ali, enquanto eu fui vendo, pensando, tipo, cara, o que eu faço? Eu pude ter essa segurança para poder pensar. E isso, com certeza, fez com que eu pudesse trabalhar da melhor maneira possível ao longo desse período para poder construir, né, o PE, né, dessa maneira. Eu, no caso, como coach de carreira, né, eu venho trazer, assim, que é muito importante que a pessoa, ela entenda a carreira para a qual ela vai seguir, né? Existem muitas pessoas que, poxa, olha só a farda, olha só o glamour, que nem você falou, olha só o vídeo motivacional e não, é isso aqui que eu quero, eu nasci para isso daqui, é isso aqui que eu quero. Cara, hoje o Instagram traz, assim, um acesso muito grande. Então, é muito fácil você encontrar uma pessoa que esteja lá dentro, que exerça a profissão. De repente, você conhecer mais as especialidades, né? Para os seus alunos aí. Poxa, tenta achar um suprimentista no Instagram, tenta achar aí um BEI, tenta achar um Matibel, tenta achar um BMA, né? Um mecânico aí de aeronaves, um material bélico, tem que traduzir também, que às vezes as pessoas não sabem as especialidades. E é importante, porque para você não entrar assim, iludido, nossa, eu cheio de expectativas e não é, como é que se diz, proibido você ter expectativas.
mas é legal você alinhar as suas expectativas, né? Eu acho Exatamente. muito importante. Então, é legal você conhecer a carreira, você conversar, você... Eu acho muito legal esse seu projeto, porque você passou pela carreira, então seus alunos, eles conseguem tirar as dúvidas com você.